Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Incrível Graça, de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada para a aquisição do livro. Entre em contato com a editora Vem. Leitura 33. Livre-se da condenação. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Que nos livremos de toda justiça própria e que reconheçamos o quão dependente e necessitados de Ti nós somos, da Tua graça e do Teu amor. Em tempos de caos, em tempos de doenças, em tempos de tanta calamidade, nós podemos declarar, assim como Jó, eu sei em quem tenho crido e o meu Redentor vive. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amadas, nós estamos sem música de fundo, porque a música que nós utilizávamos do YouTube para a narrativa deste livro foi retirada e eu não consegui localizar outra semelhante. Então, por esse motivo, eu preferi gravar sem música de fundo. Vamos lá, leitura 33, final de leitura, ainda não é o final desse capítulo, estamos quase encerrando este livro. O perdão. Uma das características de alguém que não está vivendo o favor de Deus e vivendo debaixo da justiça própria é a falta de perdão. Normalmente as pessoas não conseguem perdoar porque acham que têm o direito de sentir o que sentem, de remoer a dor. É um direito delas não perdoar. O perdão é um dos maiores exemplos da graça do Senhor na vida de uma pessoa. A falta de perdão anula completamente a graça de Deus em sua vida. Veja o que o escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, versos 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A falta de perdão cega as pessoas. Elas não veem mais nada à sua frente senão o ódio e a amargura que sentem. A falta de perdão é justiça própria. Eu não poderia escrever um livro sobre a graça, falar de justiça própria, sem falar sobre perdão. De acordo com o texto lido, o escritor da carta aos Hebreus diz que a raiz de amargura nos priva da graça de Deus. Não que a graça perca a força ou o poder, mas nosso coração está tão manchado de amargura, tão cheio de justiça própria, que não conseguimos nos apropriar da graça do Senhor que está disponível para nós. Vamos falar o que é e o que não é perdão, para que não sejamos privados da graça do Senhor. Perdão condicional. Qualquer perdão que não seja incondicional não será reconhecido como perdão. Ou damos o perdão incondicional ou não damos perdão. Algumas desculpas para não darmos o perdão incondicional. Preste atenção. Pecar é humano. Todas as vezes que somos ofendidos, a natureza caída sempre irá pedir o revide. Como maquinamos revanche ou perecemos na amargura, a menos que tenha um coração sarado pela graça, você irá revidar ou ficará amargurado. Mas Deus requer perdão. A graça sempre nos dá força para perdoar. A menos que você queira perdoar, não há razão para pedir que Deus o ajude a perdoar. Comece encarando suas amarguras, aquilo que o feriu profundamente e pense nisso. Chore por isso. Coloque para fora isso. Não jogue para o fundo do poço do seu coração. Não carregue ninguém em sua alma. Alguns pregam que se você não perdoar, deixa a pessoa presa, amarrada a você. Não creio nisso. E não temos base bíblica para tal afirmação. O que sei de fato é que a falta de perdão é fazer um veneno para alguém, mas é você quem bebe.
A falta de perdão faz mal somente a você, que não perdoa, e a ninguém mais. Não imagine você que, não perdoando, é uma espécie de revide, pois está amarrando ou, de alguma forma, prejudicando a quem o ofendeu. Isso não é verdade. Se você não perdoa, o único prejudicado é você e mais ninguém. Perdão é uma sobrenatural manifestação da graça. Perdão é dar graça. Veja o que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, versos de número 32. Assim como Deus os perdoou em Cristo, perdoais uns aos outros. Paulo está dizendo, assim como receberam a graça de Deus, sendo perdoados, deem essa mesma graça perdoando. Perdão é graça pura, sem mistura. Perdão é tirar a mão do pescoço quando tinha o direito de enforcar. Perdão é renunciar à sua justiça pela justiça de Deus. Segundo ponto, não é justo perdoar. Muitos pensam que perdoar é deixar a pessoa sem justiça do erro que cometeu. Não é bem assim. Perdão não é ausência de justiça. Perdão é transferência de justiça. Com isso, quero dizer que perdão é deixar Deus agir, é deixar Deus fazer justiça. Quando você decide guardar, ficar amargurado, rancoroso em seu coração, já está fazendo justiça. Aí não terá a justiça de Deus. Todas as vezes que você buscar justiça, encontrará injustiça. Todas as vezes que abundar a graça, receberá a justiça. De graça, dê graça para quem o ofendeu, e Deus fará justiça. Terceiro ponto, perdoar é esquecer. Outro mito sobre perdão é pensar que você vai esquecer tudo o que já lhe fizeram. Perdão não é esquecer, o nome disso é amnésia. Perdão é se lembrar sem sentir dor. Eu nunca me esqueci do que fizeram contra mim, mas todas as vezes que me lembro, em nenhuma das vezes sinto dor. É somente uma vaga lembrança, e isso é perdão. Quarto ponto, então vou manter as aparências. Isso também não é perdoar. O nome disso é falsidade. Isso me faz lembrar a minha infância, quando meus pais me obrigavam a perdoar meus irmãos ou coleguinhas. Eu fazia na marra. E tinha de dar sorrisos amarelos, abraçar e tudo mais. Isso não é perdão, é manter as aparências. Na realidade, isso só piora as coisas, porque a pessoa mantém as aparências para poder conviver e ficar engolindo tudo em silêncio. E quando explode, coloca tudo para fora e fica muito pior. Se não consegue perdoar, o que é um mal terrível da justiça própria, o melhor é que não haja convivência. A falsidade só piora as coisas. O certo é fazer como Deus fez por nós, ou seja, dar graça, perdoar e perdoar incondicionalmente, sem reservas, sem impor condições, pois se impuser qualquer condição, já deixou de ser perdão e deixou de ser graça. Perdão incondicional. Perdão incondicional é o perdão que é dado sem trocas, sem reservas, sem condições. Com isso, não estou querendo dizer que não terá de reconquistar a confiança. Isso é normal. O que não pode ser normal é impor condições para perdoar alguém. O perdão só é perdão de fato se for dado incondicionalmente. Dito uma vez, eu o perdoo, isso deve ser feito de todo o coração. Mas alguém pode dizer, eu não consigo perdoar. Posso lhe afirmar que ninguém consegue perdoar. Perdoar é uma decisão. A partir do momento que você decide perdoar, o Espírito Santo começa uma obra em seu coração, tirando toda a raiz de amargura, tirando toda angústia, medo e culpa. Somente o perdão incondicional cura a ferida do ferido. Somente o perdão incondicional irá causar a manifestação da graça na vida do ferido. A menos que dê o perdão sem reservas, você jamais verá a manifestação da graça de Deus em sua vida.
Talvez esteja doendo hoje, mas se decidir perdoar neste momento, o Espírito Santo iniciará a operação da graça. E assim como faz com o pecado, ele tirará a amargura e a falta de perdão. Não é assim que ele faz com o pecado? Talvez você esteja atolado no pecado, mas quer vencê-lo? Não conseguiu vencê-lo ainda, mas está cansado dele? Sabe por quê? Porque o pecado cansa na vida dos filhos amados do Senhor. E sei que tem amados filhos de Deus, cansados de seus pecados, mas estão sem forças para vencê-los. Diga hoje ao Pai: Senhor, eu não consigo, mas estou cansado desse pecado. Salva-me dele. A graça irá começar o processo, libertando das ataduras desse pecado. E quando menos perceber, ele já perdeu o domínio sobre você. O que é tomar da ceia indignamente? Agora temos um assunto de extrema importância e este assunto é um dos mais mal compreendidos no corpo de Cristo. Até mesmo na igreja que sou pastor, enfrento esse tipo de entrave no entendimento. Muitas vezes, durante algum tempo, irmãos iam a todos os cultos, menos no da ceia do Senhor. Quando eu os confrontava, diziam: pastor, eu não vou ao culto porque não sou hipócrita, pois briguei com minha esposa e não vou tomar da ceia. Eu ouvia motivos diversos por não tomarem a ceia. Uns diziam estarem em pecados, outros diziam que não se achavam dignos. Com isso, em muitos lugares, a ceia do Senhor, que é para ser um culto de celebração, júbilo pela ressurreição de Cristo, tornou-se um culto de dor, medo, culpa, condenação. E tudo isso por uma má compreensão do que Paulo fala acerca do texto. Logo me sinto na obrigação de trazer pela graça de Deus luz ao tema. Comecemos pelo texto em si. Assim, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 27. Ao lermos essa parte, podemos fazer nossa própria interpretação dela? Devemos então concluir que, às vezes sou digno e às vezes não sou digno. Conheço irmãos que estão há dezenas de anos não se achando dignos de participarem da ceia. Outros que às vezes se acham dignos e participam e às vezes não se acham dignos e não participam. Pergunto: você se acha digno de participar da ceia? Você acha que toda vez que toma a ceia é porque está sem pecado? Então alguns me respondem: posso até ter pecado, mas inconsciente. Os pecados conscientes peço perdão, então tomo. Questiono: por que era inconsciente e deixou de ser pecado? Pecado é somente aquilo que você se lembrou de pedir perdão? E os que você pecou sem saber não são pecados? Amado, digo-lhe que pecado é pecado, você sabendo ou não. Quem pode dizer eu sou digno de participar da ceia do Senhor porque não pequei? Veja bem, todos somos indignos. Até quando chegarmos no céu, seremos indignos. Até os anjos são indignos. Há apenas um que é digno, que é o Cordeiro. Somente ele é digno. De resto, todos somos indignos, mas somos amados. Entenda e se resolva com isso. Você é indigno, mas você é amada. Paulo não está falando da pessoa indigna, pois, como já disse, todos somos indignos. Paulo fala de maneira indigna, não de pessoas indignas. Quem tomar da ceia do Senhor de maneira indigna é culpado de pecar contra o corpo. Agora, qual é a maneira indigna? O verso 29 vai nos deixar muito convicto disso. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem discernir o corpo, come e bebe para a própria condenação. Penso que agora você entendeu. Paulo está dizendo que a maneira indigna que não devemos tomar da ceia é não discernindo o corpo. Veja bem, a igreja de Corinto não valorizava a ceia do Senhor. As pessoas se embebedavam, iam para comer e bagunçavam tudo. Isso é discernir a importância da ceia? Isso é discernir o corpo de Cristo? É claro que quem toma a ceia em adultério e prostituição, ou em pecado voluntário, pecado deliberado, sem nenhuma intenção de abandonar o pecado, está tomando de maneira indigna, sem discernir o corpo. Mas nós podemos proibir de tomar a ceia? Ninguém proíbe nada a ninguém. O
O que fazemos então? Bom, no meu caso, dou a instrução, dou a palavra, isso para mim é muito importante. A ceia tem de servir para você se lembrar da obra de Cristo, daquilo que Ele fez por nós na cruz. A ceia é para entendermos quem somos em Deus e quem Deus é para nós. Uau, glória a Deus! Medite nesta revelação, caso você ainda não tinha essa compreensão. A ceia, ela é do Senhor e ninguém pode impedir a circunstância de qualquer pessoa em participar da ceia. Se a ceia é do Senhor, todos então estão liberados para participar. E é importante, como diz o apóstolo Paulo, que nós precisamos então fazer um autoexame, reconhecer que somos pecadores, que somos indignos, mas que Deus nos ama, dar meia volta ao pecado e seguir e decidir servir a Jesus. Um grande beijo, até o nosso próximo áudio.